Bem-vindos ao canal Pensando como Gênio, do Projeto Omega Aleph. Apresentação do professor Eugênio Nerd. E também temos a assessoria do Eugeninho Nerd. Aqui neste canal você encontrará problemas de matemática, física e química. Seja bem-vindo à Nerdlândia, a Terra, o mundo e o espaço dos nerds. Temos aqui a família Nerd e aqui no centro, Eugeninho Nerd. Cada membro da família sente o prazer singular de ser um nerd. Que você possa sentir também este prazer. Aqui, o sério fica divertido, porque é assim que os gênios vivem, num pequeno parque de diversões intelectuais. Bem, meus amigos, estamos agora diante da questão que caiu na Olimpíada Internacional de Física de 1967. Foi a abertura das Olimpíadas Internacionais de Física e nós temos diante de nós o segundo problema da prova, que realmente, como eu disse a princípio, na primeira solução, não é um problema simples. Porém, ele pode se tornar simples porque nós vamos apresentar uma proposta de solução que, obviamente, envolve um pouco de genialidade, mas, ao mesmo tempo, à medida em que você for desenvolvendo aí a sua massa cinzenta, você vai ter essas sacadas geniais e vai ter condições de resolver esses problemas de um modo muito simples. Vamos usar para a resolução uma interface entre a física e a matemática. Vamos usar o paradoxo de Galileu e você vai ver que o paradoxo de Galileu nos dará a possibilidade de nós fazermos uma mudança de um domínio para o outro na resolução deste problema. O enunciado diz o seguinte: considere uma rede infinita consistindo de resistores, cada qual com resistência a R, como mostra a figura abaixo. Determine a resistência equivalente R a B entre os pontos A e B. Aí então nós temos a rede de resistores infinita, a rede infinita, e como nós vamos determinar a resistência equivalente entre os pontos A e B se nós não temos o final dessa rede? Eis aí a dificuldade do problema. 1. Considerando a rede original infinita, podemos escrever, com base no cálculo da resistência equivalente de resistores infinitos alternadamente em série e em paralelo, que a rede terá como resistência equivalente entre os pontos A e B, R e AB, uma fração contínua infinita, onde, sendo R positivo por definição, R e AB também o será. E é o próximo passo. Segue a fração contínua representante da resistência equivalente R a B da rede infinita. Como será feita essa representação? Nós temos aqui uma rede infinita e nessa rede infinita temos resistores em série, paralelo, série, paralelo, série, paralelo, e isso ad infinitum, até o infinito. Aí então, veja bem como a sacada genial está exatamente nesse passo. Nós representamos esta resistência equivalente por uma fração contínua que vai nos dar exatamente a resistência equivalente entre os pontos A e B. Diferente da primeira solução, pelo fato de introduzir o conceito de fração contínua. Daí então temos uma resistência em série. Então, R. Somamos com o inverso da resistência em paralelo, que por sua vez vai ser somado pelo inverso, aí a resistência em série. Depois o inverso da resistência em paralelo, que vai ser o inverso de R.
mais o inverso da resistência em série, mais o inverso da resistência em paralelo, e esse processo procede ad infinito. Bem, o ponto interessante aqui vai ser como calcular, a pergunta que se deve fazer agora, como calcular então esta fração contínua infinita? É que vamos ver em seguida. É o que vamos ver em seguida. Aí está a fração contínua. Como se trata de uma rede infinita, pelo paradoxo de Galileu, aí que entra o paradoxo de Galileu, podemos remover o seu primeiro segmento e obter uma nova rede com a mesma resistência equivalente entre os pontos A e B. A figura abaixo mostra-nos esse processo de extração, conforme fizemos no primeiro problema. Nós temos aí a extração desses dois primeiros resistores, tá? E aí, então, tirando esses dois primeiros resistores, nós extraímos esses primeiros resistores, ficamos com o quê? Com uma rede infinita ainda, com resistência equivalente AB, uma vez que ela é idêntica à original pelo paradoxo de Galileu. E então representamos esta nova rede infinita, que está aí, a resistência R e AB está em amarelo, exatamente representamos aqui pelos termos da fração contínua que estão em amarelo. Tá? E aí, ora, se essa fração contínua infinita é igual a R e a B, o que nós podemos então fazer? Nós não podemos fazer que, já que isso aqui é igual a R e a B, o que nós podemos fazer? Simplesmente reescrever essa fração contínua na forma que nós estamos procurando desenvolver, numa forma finita. Por quê? Porque o que está em amarelo é igual a R e a B. Daí então nós ficamos com R e a B igual a R mais 1 sobre 1 R sobre R e 1 sobre R mais 1 sobre R a B. Não é exatamente onde nós chegamos na primeira solução? Aí então, em seguida, o que nós fazemos? Nós iremos então observar que a rede completa ela tem por resistência equivalente R e a B. E então ela pode ser representada pelo conjunto H1, conforme nós fizemos no primeiro problema, onde os resistores serão numerados. E isso aí equivale a essa enumeração: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, etc, etc, RK, todos eles tendo valor R. Logo em seguida, quando nós fazemos essa extração, o que nós observamos? Nós obtemos um conjunto equivalente, agora um conjunto equivalente, tá? Que será equivalente à nova rede, tá? Representar a nova rede suprimidos os dois primeiros resistores, tá? Que nós chamamos de H2, esse H em homenagem a Hilbert, tá bom? E se o H2 prescinde dos dois primeiros elementos R1 e R2, então ele será igual a R3, R4, R5. Os elementos serão R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 e lá na frente R de K mais 2, porque cada elemento do segundo conjunto estará sempre à frente dos termos do conjunto originário. Sendo assim, nós podemos, pelo paradoxo de Galileu, que diz que qualquer conjunto enumerável tem uma bijeção sobre um subconjunto próprio de si mesmo, assim nós podemos fazer os elementos de H1 entrarem em correspondência biunívoca com os elementos de H2. Desta forma, nós teremos a R1 em correspondência com R3, R2, R4, R3, R5, R4, R6, R5, R7,
R6, R8, R7, R9, R8, R10 e lá na frente RK, R de K mais 2. Tá? Isso aí nos faz e nos permite escrever que os elementos de H1 e H2 estão no mapeamento 1 para 1. Tá? Cada termo de H1 estará em correspondência bionívoca com os termos, com os elementos de H2. R1, R3, R2, R4 e genericamente RK, RK mais 2, onde K pertence ao conjunto dos números naturais e varia de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ad infinito. Assim então, conforme nós percebemos, voltamos então. Deste modo, podemos trocar o sistema de rede infinito inicial pelo seu equivalente finito, com base no paradoxo de Galileu, e assim termos a nova representação. Então, suprimimos aqui esta rede, a segunda rede, H2, que nós obtivemos, que tem resistência equivalente RAB. Obtemos, então, o novo sistema finito, tá? Em que nós substituímos a segunda rede infinita pelo seu equivalente RAB. Tá ok? Aí, então, R de AB vai ser igual a R mais o inverso da soma dos inversos das resistências. Perfeito? Então, agora é só o fechamento da questão conforme fizemos na primeira questão. Repetimos esta expressão de R e AB e assim esta expressão faz-nos chegar à seguinte equação do segundo grau em R e AB. Repetimos aqui a expressão e ela nos leva à equação do segundo grau em R e AB, que será RAB ao quadrado menos R vezes RAB menos R ao quadrado igual a zero. Resolvendo esta equação do segundo grau, nós obtemos RAB é igual a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2R. Tá? Tudo isso multiplicando R. Por fim, então, nós temos duas raízes e o que devemos fazer? A raiz negativa deve ser desprezada porque a resistência, por definição, deve ser positiva. Portanto, nós temos a resposta do problema. RAB, conforme nós vimos no primeiro problema, e não poderia ser diferente, é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2R. E, conforme vimos, 1 mais raiz de 5 sobre 2 é o número de ouro. Este problema é o problema que eu considero mais lindo de física que eu já vi. É muito bonito. Despede-se então o professor Eugênio Nerd e convidamos você para o próximo vídeo, onde estaremos prosseguindo com aplicações do paradoxo de Galileu e chegando a esses resultados paradoxais, saindo do domínio do infinito e vindo para o domínio infinito e assim resolvendo e desenvolvendo questões numa interface entre física e matemática. Um abraço e até o próximo vídeo.